E se um dia você se tornasse irmão da sua ex-namorada, ou qual você tem um final de relação tanto quanto conturbado? Com certeza não seria fácil, e é basicamente a história desse anime aqui. Yumi Ayai e Mizuto Hirido agora são irmãos. Devido ao casamento dos seus pais, agora eles são meio irmãos que basicamente eles agem de uma forma perfeitinha como irmãos que se amam na frente dos seus pais, mas eles se provocam muito e soltam piadinha entre eles. Mas eles têm que fingir ser bons irmãos para agradar os seus pais, já que eles amam muito eles e estão vendo a felicidade deles estarem juntos. Eles brigam por tudo, até mesmo para saber quem é o irmão mais velho entre os dois, o que realmente não importa. Mas para eles sim. E dentro de uma dessas brigas, Yumi acaba indicando um desafio para Mizuto, onde basicamente eles não podem agir como se eles soubessem um do outro, que eles eram ex-namorados, ver o outro como um sexo oposto. Eles têm que agir basicamente como irmãos o tempo todo, para que eles não acabem se confessando para os seus pais que eles eram namorados, já que os pais deles não sabiam. Mizuto acaba aceitando, mas aí começa a mexer nas coisas deles, inclusive numa gaveta que tem aquele tipo de, podemos dizer, livro, se é que você me entende. Então ele foi rápido, mas Mizuto foi rápido, e basicamente começou a agir como ele agia antigamente, fazendo com que a Yumi se lembrasse e se amasse ele pelo sobrenome, só que irmãos não se chamam pelo sobrenome, então ela acabou perdendo o primeiro desafio. Por causa disso, ela teve que chamar ele de Oni-chan, e basicamente foi muito vergonhoso pra ela, e pra ele se deu bem. Mas ela ficou com uma raivinha, acabou sendo ali daquela situação. Mas bem, Yumi e Mizuto agora são irmãos, então eles vão pra mesma escola juntos, eles acabam indo pra mesma escola, só que agora eles têm o mesmo sobrenome. Então, tipo assim, eles têm que fingir o máximo para as pessoas não descobrirem que eles eram antigos namorados. Então tem o início da cerimônia de abertura. Basicamente, Mizuto acaba perguntando para ela como ela vai fazer amigos, já que ela era uma antiga nerd, ela devia estar preocupada em fazer isso. Ela disse para não se preocupar, porque ela tem uma carta na manga. Mas Mizuto não sabia o que era, basicamente ela fez o discurso de abertura, mano. Então ela literalmente conseguiu uma grande atenção das pessoas, enquanto ele ficou meio solitário lá. Enquanto Mizuto se pensava nisso, dois manos aleatórios parece que queria fazer amizade com o Mizuto, se aproximar dele. Mas parecia que ele estava mais de olho na Yumi do que em qualquer coisa. Isso se acaba confirmando quando o Mizuto se esconde no banheiro para pensar um pouco. Ele acaba ouvindo os dois falando que basicamente estava usando ele como uma desculpa para se aproximar da Yumi. Então, logo após ele xingar em casa, a Yumi também parece ter percebido isso e fala para ele o que ele vai fazer. Mas ele diz para não se preocupar com isso, agindo de uma forma meio, sabe, tô cagando pra isso e pra eles. E continua, vai pro seu quarto. Mas Yumi não parece querer isso para Mizuto. Então, no dia seguinte, quando aqueles mesmos caras vão pra cima de Mizuto de novo para tentar se aproximar da Yumi, a Yumi acaba chega abraçando Mizuto, colocando seus seios no braço dele e dizendo que basicamente ele estará ocupado. Eu gosto muito do jeito da Yumi, velho, é muito de boa. Basicamente deixando claro para aqueles retardados para não se aproximarem deles. Mas bem, isso meio que deixou Mizuto tão surpreso, e basicamente quando eles chegam em casa, eles acabam descobrindo que os pais dele vão voltar muito tarde, então basicamente eles terão que cuidar da janta hoje. A Yumi sabe cozinhar tão bem quanto eu, ou seja, não entende merda nenhuma de cozinha. Então Mizuto, que morou sozinho com o pai, teve que aprender a cozinhar, e ele quer fazer a comida de hoje. Mas parece que um assunto não sai da cabeça de Yumi, que foi o momento que ela encostou os seios dela no braço de Mizuto. Ela não para de pensar nisso, que mentas quando ela fica até com vergonha de comer peitos de frango. Isso faz com que ela fale para a Mizuto esquecer daquilo. Enquanto eles comiam, fala, se esqueça daquele sentimento que você teve. Mas basicamente ele fala que nem se lembrava mais disso. Isso faz com que ela ficasse muito irritada, e quando ela tomava banho, ela decidiu se vingar dele. Ele falou, como assim meus peitos são esquecíveis? Então ela vai e sai do banheiro, fica só de toalha na frente dele, falando que aquela situação é normal para irmãos. Isso com certeza deixa o Mizuto muito envergonhado. Ele fica olhando de um lado, fingindo que tá olhando pro lado, mas ele fica dando aquelas piadinhas pra ela. Isso faz com que ela se sinta ainda mais orgulhosa dela mesma. Agora ela começa a cair. Isso faz com que ela comece a ficar envergonhada. E o pior de tudo, o Mizuto fica na frente dela. Talvez realmente para provocar ele não tenha sido uma boa ideia. Mas ao contrário do que pensávamos, ele apenas colocou pegar pra tocando no assunto de novo daqueles caras. A Yumi apenas disse que ela não gosta que as pessoas falem mal da família dela. Agora eles são irmãos. Ela não gosta que as pessoas falem mal de alguém da família dela. E isso deixa ele muito feliz.
mas ela acaba se levantando e tal, e ela acaba escorregando, e por causa disso ela acaba caindo, indo do sofá junto com o Mizuto fica em cima dela, uma situação tanto constrangedora. Mizuto olha pra ela com um olhar como se eles realmente fossem namorados. E ela diz que eles não deviam fazer aquilo, mas Mizuto está maluco. Ele não consegue pensar direito e apenas tenta beijar Yumi. E Yumi começa a aceitar isso. Só que aí os pais dele chegam, ela tem que se esconder rápido naquela situação. Eles não podem ser pegos naquela situação. Então basicamente ele manda ela se esconder dentro do sofá lá, velho. Ela acaba tendo que se esconder para eles não serem pegos. E o primeiro episódio acaba assim, e é mostrando que os dois realmente não podem ficar naquela situação, senão eles vão se ver como namorados de novo. E esse é o fim do primeiro episódio. No segundo episódio é mostrado que mais um cara quer se aproximar de Mizuto, mas ele deixa logo claro que ninguém vai ganhar nada se aproximando dele. E além disso, não vai deixar ninguém com aqueles outros caras se aproximar da Yumi. Mas ele disse que não se preocupar com isso, que ele não tem essa intenção. Então ele realmente parece querer se aproximar realmente do Mizuto, ele quer se tornar amigo dele. Além disso, ele deixa a Yumi um pouco envergonhada com aquela fala. Mas bem, é dia de testes físicos no colégio. E parece ter uma garota bem interessada no espírito da Yumi. Basicamente essa garota chama Katsuki Minami. E basicamente ela é uma garota um tanto agitada e não tem um peito muito grande. Basicamente, segundo ela tá realmente impressionada com o tamanho do espírito da Yumi. E ela parece querer também se aproximar da Yumi. A Yumi encoraja ela dizendo que os espíritos dela cresceram tudo em um ano, o que é realmente impressionante. E basicamente faz com que ela fique um pouco mais entusiasmada. Então basicamente eles vão fazendo os testes físicos. E a Yumi tá tentando manter a aparência dela. Já que ela já tá popular, tem que manter a aparência de ser bom também, não só academicamente, mas também fisicamente. Então tá preocupada com isso. Mas depois de ver o irmão dela desistindo depois do segundo abdominal, então acho que ela ficou menos preocupada. Bem, a Minami é muito boa nisso, então ela tem que dar o seu melhor. Então a Yumi começa a fazer as atividades físicas, inúmeras atividades, e ela vai indo bem, ela também se esforçando muito para parecer boa para as pessoas e manter esse ar dela perfeito. Então ela continua se esforçando, até que basicamente chega uma parte que ela tem que correr, mas a Yumi consegue ainda assim dar o seu melhor. Só que ela acaba passando mal e acaba desmaiando. Só que ela cai em quem segura ela? Exatamente, seu irmão Mizuto acaba segurando ela, a salvando de ela cair. Bem, ele acaba jogando pra cima da Minami, a Yumi, e basicamente ele segue a vida dele. Então a Minami leva a Yumi à enfermaria, onde ela se desculpa lá com a Yumi por não ter notado que ela ficando cansada. Mas a Yumi acaba falando pra ela sobre todo, né, a coisa que parecer perfeita das outras pessoas e tal. Então a Minami fica até aliviada em saber sobre isso, porque ela disse que ela ficava com medo de ficar com alguém que parece estar sempre perfeita. E por causa dessa amizade das duas parece ficar ainda melhor. Além disso, ela ainda tenta fazer uma brincadeira de chamar uma outra pelo primeiro nome, mas a Yumi não consegue porque tem muita vergonha. E assim parece que a amizade das duas ficou ainda mais forte. Mas bem, depois disso a Yumi acaba ficando doente. E por causa disso a Minami acaba querendo visitar ela. E fala com o Mizuto sobre isso. O amigo do Mizuto até tenta ir, o Kawanami, mas é totalmente recusado pela Minami. Então após os dois irem os dois juntos visitar a Yumi, ela acaba indo ver. E basicamente a Yumi, como ela estava muito doente, ela não estava muito bem, ela acaba chamando o protagonista como se ele fosse o namorado dela, e agindo como se eles ainda fossem namorados. Isso faz com que ficasse um clima meio merda no local. Mas depois de ela ver a Minami, ela meio que fica tudo sob o controle. Então depois de ver a Yumi, a Minami acaba decidindo fazer um mingau de arroz. E decidiu então chamar o Mizuto pra cozinhar, já que ele é muito bom na cozinha e tal, e aí me falou isso pra todo mundo. Então eles estavam lá fazendo o mingau de Ayumi. E basicamente Minami parece que começou a desconfiar deles, que se a relação deles era realmente apenas de irmãos, porque eles pareciam muito próximos um do outro. Até mesmo descobriu que tipo assim, você age de uma forma muito diferente com os garotos, como se já tivesse uma namorada. Então ela parece muito desconfiada dele. Bom,
Depois de ela literalmente dar um mingau na boca, um mingau de arroz na boca da Yumi, foi uma semana meio engraçada pela reação do Mizu. Ela vai embora e tal, mais uma vez ela sempre demonstrou que tá bem atenta a eles dois. E basicamente o Mizuto acaba por ficar com a Yumi, e a Yumi parece ainda tá um tanto doente e ficou pedindo um bocado de coisa pra ele e tal, e ele fazendo as coisas pra ela. Só que ela começou a se aproveitar disso, mas já tá melhorando. E quando ele percebeu isso, ela mandou ela colocar o termômetro e ela não querendo, foi muito engraçado. E basicamente ele, você tá se aproveitando de mim, depois que ele percebeu que ela não tava mais doente. Mas acabou tudo bem, ele acabou perdoando ela e tal, só deu uma provocadinha. E os dois também com uma cena bem fofinha, ele tratando ela como se fosse a irmã dele mesmo, tratando ela bem como criação da família agora. E esse é o fim do segundo episódio. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais animes aqui, se vocês querem um anime específico, coloquem aqui nos comentários. Deixem esse like e se inscrevam no canal, que você vai ter animes recap como esse toda semana. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima conversa. Valeu, falou!